Olá, um ótimo domingo para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Quero convidar você a começar essa semana juntos, estudando a palavra do Senhor, para que cada vez mais possamos nos apegar a este Deus tão poderoso, que tudo pode e que pode transformar a nossa vida. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Lamentações e também convido você a compartilhar esta mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curva a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, mais uma semana está começando. Queremos, Senhor Deus, iniciar essa semana junto do Senhor, ouvindo a tua palavra, ouvindo os teus ensinamentos e também queremos, ó Pai, da tua parte, o poder do Espírito Santo para que possamos guardar, cumprir toda a tua vontade. Pai querido, abençoe os teus filhos onde quer que eles estejam e que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, o título é A Aflição do Profeta. Então, este capítulo ele tem 66 versos. Não vou ler todos, porque o tempo ele é curto, mas depois que você depois possa ler verso por verso, que você vai entender a aflição do profeta, vai entender como que o profeta ele se enquadra dentro do que o povo está sentindo, dentro do que o povo está passando. E então Jeremias, ele é um representante do povo de Deus, da tribo de Judá, na qual eles sofreram tanto. Então, quero repartir aqui com vocês algumas partes desse capítulo. O capítulo 1 do versículo 1 até o verso 18 do capítulo 3, nós vamos observar a dor do profeta, o profeta sofrendo por causa de todas essas coisas. Então, do versículo 1 até o verso 18, fica bem claro esta cena. Do verso 19 até o verso 39, ele vai expressar aqui as promessas do Senhor. E do verso 40 até o verso 51, o profeta vai falar da contrição de Judá. E aí, os últimos versos, do verso 52 até o verso 66, o profeta vai falar sobre os perseguidos ou os perseguidores do profeta, os perseguidores dele mesmo. Então, vamos ler algumas coisas para a gente entender? Olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 3, e vamos, então, entender aqui. O lamento dos aflitos, ou a aflição do profeta. Eu sou o homem que viu a aflição. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós olhamos a história, a partir de Isaías, o profeta Isaías, ele chama o pecado do povo pelo nome. Tanto é que a tradição diz que Manassés colocou Isaías dentro de um tronco e cerrou Isaías ao meio. Só que também a tradição diz que Manassés se converte nos últimos instantes da sua vida e imagine no céu Isaías vendo Manassés ali. Mas o que eu quero dizer para você? Isaías não foi um profeta que falou de anos antes e nem muito anos depois. Jeremias falou e as coisas foram acontecendo no seu tempo. Então, ele não só falou, mas ele viveu tudo aquilo que ele havia pregado. Então, queridos, eu sou o homem que viu essa aflição pela vara do Senhor, pelo furor da vara do Senhor. Ele me levou e me fez andar em trevas, não na luz. É como se ele estivesse falando assim, ele me fez ver o que estava acontecendo e me fez ser participante de tudo aquilo. Jeremias, ele não morreu quando Nabucodonosor, com o seu exército, invade Jerusalém. Ele não morre ali. Ele, ao contrário, nós já estudamos isso nos outros capítulos do livro de Jeremias, que ele é poupado, que ele ganha o favor de Deus e ele não morre. Então, ele vê todas as coisas. A angústia do profeta, queridos, a angústia do profeta é a angústia de um remanescente, é a angústia de um servo de Deus. Então, ele diz assim no verso 3, deveras, ele volveu contra a minha mão
de contínuo todo dia. Observe que ele está falando como se ele fosse um representante do povo. Os sofrimentos do povo de Judá são descritos como se ele estivesse vivendo na sua pele, ou como se ele fosse o representante de todos. Então, ele vai falar do cerco, ele vai falar como foi o cerco, ele vai falar que ele fez envelhecer a minha carne, ele está falando da sua situação diante de tudo que aconteceu. E é muito interessante que o profeta, ele vê uma cena. Olha o verso 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Vocês estão percebendo? Quanta aflição ele está passando? Fechar-me como um prisioneiro dentro de um pequeno cerco era uma forma de torturar alguém. Quando eles ficavam cercados ali de inimigos, não podendo sair nem para lá nem para cá, era uma tortura. Não posso sair, não posso comprar, não posso plantar, não posso fazer nada, porque se eu sair, eu morro. Então, é como se ele estivesse dentro de um isolamento, que se sair para fora, morre. Se ficar, já viu aquele ditado que diz, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come? É exatamente assim que estava o povo de Israel quando Nabucodonosor ele cerca Jerusalém. Então, o que Deus fez com eles, queridos? Deus isolou deles. Deus se afastou deles. O isolamento de Deus foi tão profundo, que eles sentiram na pele o que era viver sem Deus. Sabe o que isso me diz? Que se eu e você hoje vivermos sem Deus, sabe o que pode acontecer? Você pode sofrer na pele, sofrer no seu corpo as consequências. Então, queridos, Jeremias aqui ele vai falando que Deus privou ele de tantas coisas. Privaste-me da minha saúde, ele diz. Afastou de minha paz. Mas, queridos, em meio a tanta coisa que ele passou, há algo fantástico aqui agora. Com uma magnífica expressão de fé e de misericórdia, o profeta diz, queridos, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Apesar de todo esse sofrimento, apesar de todas essas coisas, eu quero ainda me recordar das tuas misericórdias. O que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo as mesmas coisas que aconteceu lá no tempo de Moisés. Quando a gente olha para o capítulo 32, quando Deus, com seu furor, ele quer destruir o povo, porque o povo está adorando o bezerro de ouro ali. E aí Deus quer destruir o povo. Moisés, ele é um agente que intermedia entre Deus e o povo. E Deus, então, tem misericórdia a ponto de não deixar ou não fazer o que tinha pensado. Amigo, o que Jeremias está dizendo é: quero trazer à minha memória o quanto Deus é misericordioso. Às vezes nós olhamos para as coisas ruins da vida. Às vezes você fica olhando para a tristeza, para a desgraça, para isso, para aquilo, e às vezes nós esquecemos da misericórdia de Deus. Com uma magnífica expressão de fé, ele diz que Deus é misericordioso. Todavia, ele diz, todavia, apesar do meu sofrimento, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, apesar do furor de Deus, apesar de tudo, ainda há algo em que jamais posso me esquecer. O que jamais Jeremias podia se esquecer? Agora eu vou ler com você o que ele jamais podia se esquecer. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos ou desaparecer a essência do homem na terra, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe o que ele está dizendo? Deus, amparado no seu próprio caráter, ele não destruiu a raça humana, porque ele é misericordioso. Aí ele diz que a misericórdia de Deus, enquanto o tempo se renova, a cada manhã. O profeta recorda-se da misericórdia divina. Apesar de tanto sofrimento, não há como esquecer, ele diz, do seu amor, da sua misericórdia. Agora, queridos, eu quero ler com você aqui
a partir do versículo 22 até o verso 39, o quanto que Deus é misericordioso, o quanto que Deus é amoroso. Aí o verso 25 ele diz: bom é o Senhor para os que esperam nele. Não adianta você falar para mim que Deus é bom para você, que Deus é amoroso para você, se você não espera nele. O que é esperar em Deus? É confiar nele. É ir na contramão do que o mundo diz, apesar de que o mundo vem falando uma coisa, você vai, não, se o meu patrão, se fulano de tal falou isso, eu vou seguir essa pessoa. E você despreza a palavra de Deus. Bom é o Senhor para o que esperam nele, para aqueles que confiam nele. Queridos, Deus é bom para somente aqueles que confiam nele. Aí, a partir do verso 39, o profeta agora ele vai dizer algo interessante. A partir do verso 39, o profeta vai dizer aqui sobre as promessas de Deus, mas ele vai dizer sobre a contrição de Judá. O verso 40, ele vai dizer como estava o coração daquele povo. Esquadrinhemos o nosso caminho, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com a mão. Não basta dizer, eu amo a Deus, aleluia, arabachúria, essas coisas todas. Não adianta você falar isso se você não entregar seu coração para Deus. Então, a renovação não deve ser algo exterior, deve ser algo que começa no interior. Deus quer ver uma transformação na minha vida, mas algo real, algo que parta de dentro do meu coração para fora. Tem gente que vive uma casca de religião, mas está bem na igreja, grita aleluia, glórias a Deus, mas quando sai para fora, ele nega o seu Deus. Então, Jeremias está chamando o povo para uma renovação espiritual, moral, social. Ele está pedindo para que o povo não só erga a mão, eu amo a Jesus, eu adoro a Deus. Não, mas que fale e viva. E aí, queridos, ele vai continuando a dizer, e aí ele vai falar aqui no versículo 49. Olha só, ele diz assim, os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor entenda e veja do céu. Antes que Deus possa restaurar, tem de haver evidências da minha conversão. Antes que Deus possa realmente, evidências da minha conversão é de arrependimento. A restauração passa por arrependimento. Não basta você dizer que os meus olhos estão chorando. Quantas pessoas choram na frente da igreja, dentro da igreja, nos cultos? Quantas pessoas choram? Mas não há uma restauração, não há um arrependimento. Hoje Deus espera um arrependimento sincero de cada um dos teus filhos. O arrependimento é chorar, é constranger o coração, contristar o coração e dizer a Deus, Senhor, nunca mais praticarei esse tipo de coisa. Então, queridos, aqui no último verso 64, ele diz assim, olha só, aliás, verso 55, ele vai falar sobre o consolo em meio a tantos problemas. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Onde é que eu estou? No profundo abismo. Ouviste a minha oração, ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido dos meus lamentos ao meu clamor. Ele está pedindo a Deus, Senhor, ouve o meu clamor. Agora o verso 64. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo as suas obras. Tu lhes darás cegueira do coração e a tua maldição imporás sobre eles. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo que no dia certo, Deus vai dar a paga para todos aqueles que fizeram mal para o povo de Deus. Mas aqueles que foram levados para o cativeiro, eles aprenderam a nunca mais ser pessoas idólatras. Sabe como é que Deus curou a idolatria do seu povo? Permitindo eles viverem sem a sua presença. Sabe o que é viver sem a presença de Deus? É sentir a mão pesada do diabo sobre as suas costas e saber que sem Deus você não é nada. O que é nós? O que somos nós sem Deus? Nada. Estamos apavorados por causa de um vírus que nós não vemos, mas nós sabemos que ele faz um estrago devastador. Você não vê o diabo, mas o diabo faz um estrago devastador. Agora, se você entregar sua vida para Jesus, sabe que você vai viver em paz e ainda vai ter comunhão com ele. Entrega o teu caminho ao Senhor.
saiba que um dia, logo, logo, ele vai estar voltando para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.